Gostaria de agradecer a disponibilidade e participação de vocês nesse webinar. Nosso objetivo hoje é compartilhar algumas atualizações sobre a reforma tributária e uma visão prática das funcionalidades que estão sendo incorporadas ali na solução Tax One para os processos de apuração, conciliação e contabilização. Eu informo que este evento ele está sendo gravado e vocês poderão registrar as dúvidas através da aba Perguntas e Respostas do Teams. No final, nós reservamos alguns minutos para abordá-las. Meu nome é João Eduardo, eu estou na Atvi há quase 12 anos e desde 2020 atuando como arquiteto de soluções e pré-vendas. Mas hoje aqui para explorar esse tema com bastante propriedade, nós contaremos com a participação especial do José Vinícius, que é integrante da equipe de especialistas da Thomson Reuters. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, José Vinícius, e fique à vontade para dar sequência na apresentação. Legal, obrigado, João. É um prazer estar aqui com vocês, né, com a ATV, e trazer o papel da Thomson também. E vamos falar, né, sobre um assunto que a gente fala pouco aí nesses últimos anos, reforma e principalmente como que a gente trabalha isso na prática, né? Como que isso vai ser operacionalizado, como que o Tex One já tangibiliza isso para a gente trabalhar aí já nessa nova dinâmica de reforma tributária, né? Então, vou trazer os principais impactos, né, olhando primeiro a parte também de legislação, mas principalmente a parte funcional, né, da área de tax, principais impactos, o que que a gente tem ali na operação impactado diretamente, passada aí essa fase mais burocrática, né? Então, eu gosto de trazer, primeiro, né, a questão da importância do dado. A Thomson Reuters sempre foi uma empresa que teve muito cuidado com esse tema, né, de integridade dos dados. Então, a reforma, ela exige, mais do que nunca, que a gente tenha essa integridade desde o começo das informações, né? Então, vamos falar aqui desde o parâmetro feito no RP, desde o parâmetro de itens, determinação de imposto, parâmetro de fornecedor, tudo isso para a reforma ganha muito mais evidência, tá? E aí sempre trago um exemplo simples do porquê o dado é muito mais importante agora. Porque o meu dado, ele passa a ser oficial de apuração assim que eu transmito ele para o fisco, né? Não é que nem numa apuração de CMS, por exemplo, IPI, PiscoFins, por exemplo, que eu consigo ter uma apuração no final do mês e eu consigo fazer ajuste, né? Agora, o cenário de reforma, né, a apuração ela é alimentada a cada documento fiscal emitido, seja seu, seja do seu fornecedor. Então, o que que isso significa? Se eu tiver um erro que impacte todo o meu faturamento, eu tenho que retificar todas as notas, uma a uma. Então, basicamente, eu tenho um trabalho manual muito grande se eu tiver algum tipo de erro ali, né? E a gente fala até retificar, mas vai um pouco mais além, né? A reforma ela traz agora novos papéis ali de notas de débito, notas de crédito, evento de ajuste. Então, vou trazer um exemplo bem simples aqui. A nota agora, né, mercantil, você tem ali a data de entrega, né, que impacta ali diretamente na apuração. Se você coloca uma data de entrega errada, você vai ter que lançar um evento para cada nota atualizando essa data de entrega da mercadoria. E isso é só um exemplo, tá? A gente tem vários cenários. Então a gente olha para o dado aqui como protagonista desse cenário de reforma tributária, né? É claro que a gente tem as soluções também que são protagonistas nesse cenário, mas o dado com certeza ele estando confiável, né, sendo um dado assertivo, a apuração assistida consequentemente também será muito mais assertiva, tá? Então a gente traz esse olhar muito importante para o dado desde a origem para evitar que a gente tenha esse retrabalho ali com os documentos fiscais e foque basicamente na própria apuração, né? E a gente aqui, Thomson Reuters, traz como principais pontos, né? A apuração do cenário de contribuinte, né? Que basicamente traz as informações ali dos seus RPs, dos seus sistemas de faturamento, enfim, da onde for necessário, né? Pode trazer o XML, mas basicamente constituir uma apuração com os dados que vocês contribuintes têm, né? Então, basicamente ali é o RP, né? O RP ele tem um controle do que entra e do que sai. A gente traz essas informações para o Tex One e no Tex One a gente constitui essa visão de apuração do contribuinte,
né? O que que eu ganho com isso? Primeiro, a própria apuração, né, que você vai fazer. Segundo, você ganha uma métrica poderosíssima para criticar a apuração assistida. Tá? Então, você tendo uma apuração interna, você consegue avaliar a apuração assistida e entender se o que está lá está fazendo sentido e se o que está dentro de casa, dentro da própria apuração de contribuinte, também está fazendo sentido, porque você tem a apuração do fisco como métrica. Então, basicamente, a gente tem duas bases de dados aqui para confrontar e entender, né, se eu tenho alguma diferença. Se tem alguma nota que está no meu RP que não está no fisco, se tem uma nota que está no fisco e não está no meu RP, e atuar a partir disso, né, nesses documentos. Então, aqui a gente já traz essa, né, essa crítica também à apuração assistida, entender, né, o sentido ali da operação, o que está, né, se eu tenho algum gap, enfim, trabalhar justamente esse confronto de dados, ok? Então, fazer as conciliações, né? E a Thomson Reuters ela traz uma ferramenta de conciliação também poderosíssima, inclusive com embarque de IA, tá? Então, a nossa conciliação, ela tem uma IA embarcada, onde você vai poder conversar com ela e criar parâmetros de conciliação. Ah, hoje eu quero conciliar só os últimos 3 dias. Não, agora eu quero conciliar o mês passado. Então você tem uma métrica livre para fazer a conciliação, tá? Inclusive, você pode selecionar um fornecedor. Falar, ó, eu quero esse CNPJ X aqui, eu quero conciliar os documentos que eu tenho com ele, né? Sejam meus emitidos ou os meus recebidos. Então a conciliação por IA, ela traz uma vantagem muito grande, tá? Primeiro, porque é uma conciliação sistêmica, né? Então eu não tenho um ser humano digitando algo, fazendo fórmula no Excel, né? Tratando base, enfim, eu trago tudo isso para o próprio sistema, tá? E o próprio sistema vai fazer ali de forma, né, automatizada por IA a conciliação desses valores, tá? Tema super importante também, né? Falando só mais um pouquinho da apuração aqui. Eu falei que, primeiro, a gente tem uma métrica de apuração, segundo, a forma de criticar o fisco, né, a partir dessa apuração do contribuinte, e terceiro, eu também tenho um dado muito mais flexível com a apuração dos dados do contribuinte. Por quê? O fisco ele entrega a apuração assistida com um detalhe até certo ponto, né, um detalhe a nível de documento. E se eu quiser o detalhe de itens do documento fiscal? Né? Como que eu posso ter acesso a esses itens? Tendo essa apuração também, né, dentro de casa, que a gente chama, né, apuração com os dados que você tem ali do RP constituídos no Tex One. Tá? Então, essa apuração, para mim, ela já traz ali 3 vertentes super importantes. A própria apuração, a crítica ao fisco, né, a apuração assistida e também a questão da gestão dos dados. Tá? Então, o dado ele já está num ambiente que é seu, né, um ambiente seguro, que você pode gerar ali um BI, gerar um data lake, levar isso para uma ferramenta de insights, tá? Então é super importante ter também uma apuração do lado de contribuinte para que você tenha tanto essas flexibilizações, né, como essa forma também de entender se está certo o fisco e, claro, validar essa própria apuração de contribuinte. Ok? Joia. Então, né, falamos aqui de apuração, conciliação, né, que é a bola da vez também para a reforma. Basicamente, a rotina de quem é de tax com certeza envolve conciliação para o cenário de reforma, não tem como fugir desse tema. Você precisa saber, né, se os dados eles estão batendo, os dados da sua apuração contribuinte com os dados da apuração assistida. Então a conciliação ela é tema-chave sim de reforma, tá? Não tem para onde fugir. Conciliação é a bola da vez, é o novo dia a dia de quem é de tax, né? E claro, avaliar se o documento está efetivamente conciliado, né? E tratar o que tiver divergência. Então tem nota que está no meu, vou trazer os dois exemplos. A nota está no meu RP, só que o fisco não recebeu a informação dessa nota. É estranho, né? Porque o fisco ele recebe em primeira mão essa informação. Os estados e municípios fazem o reporte desses valores, né? Dessas notas e o fisco recebe já para constituir a apuração assistida. Então, o que, que pode ter acontecido? Será que o fornecedor emitiu a nota, cancelou no mesmo dia e eu não fui informado? Será que eu escriturei a nota errada? Né? Será que eu tenho algum processo manual na escrituração e eu digitei algo errado? Então, são cenários que podem acontecer, tá? E vice-versa. A gente tem também a possibilidade da nota estar
no RP, desculpa, estar no fisco, né? E não está no meu RP. Então, se a nota está no fisco, né, eu já vejo como um cenário mais comum. Não é porque a nota ela está no ambiente do fisco, né? Não é porque o meu fornecedor emitiu essa nota que eu já tenho que escriturá-la. Eu tenho meu cenário, né? Eu tenho ali meu processo de entrada de documento fiscal e ele tem critérios. Então, se o fornecedor emitiu uma nota errada, eu não vou considerar ela na minha apuração. Pegando essa divergência, eu já consigo tratar ela com esse próprio fornecedor. Vou falar, o fornecedor, essa sendo aqui exemplo prático de contabilização. Comprei uma nota, comprei uma mercadoria, né? Chegou uma nota ali de matéria-prima, né? Ou seja, uma nota estritamente ligada à operação, uma nota que me dá direito a crédito. Quando eu entrar com essa nota no sistema, eu já provisiono um valor a apropriar do imposto dela, né? Então eu ponho lá IBS, CBS a apropriar. Vou ter uma conta transitória ali aguardando a apropriação. E quando eu aproprio efetivamente? Quando o fisco me libera essa informação, tá? A gente traz esse cenário como o fisco sendo a fonte única da verdade. Você vai querer apropriar esse crédito, sendo que o fisco não liberou, é um risco muito grande, tá? Então a gente traz esse cenário também de confiabilidade da informação vindo do fisco, ok? Então é o que a gente chama aqui de consumo de dado confiável, né, de forma inteligente, tanto do fisco quanto aqui também do Tax One, tá? Então isso gera insights ali para vocês, né, sobre esses dados, a parte da conciliação também gera as diferenças transacionais de documentos, enfim, e vocês têm ali, né, o poder agora sobre o dado trazendo essas integrações, né? Thomson Reuters integra com o fisco, e vocês integram aqui com a Thomson Reuters, gerando essas duas visualizações dentro do sistema, para a gente trabalhar, né, e ter todo esse respaldo em cima dos dados, ok? A gente fala também sobre motor de cálculo, né, super importante nesses parâmetros que a gente traz. Eu vou falar um pouquinho mais para frente também como isso se aplica na prática e os impactos de transição para o motor de cálculo. A gente gosta sempre de trazer também as ondas, né, a gente separou em ondas aqui, né, de impactos operacionais, né? Então, a reforma tem ali as ondas regulatórias e, claro, a consequência operacional também e do negócio. A gente espera, né, que todo mundo já tenha passado essa primeira onda, né? A gente atua aqui também com essa parte, principalmente da mensageria, que foi a primeira impactada, né? Com a parte da emissão dos documentos fiscais. Então, a gente já passou essa primeira onda, né? Era para ser até dezembro do ano passado, o fisco ainda flexibilizou para abril desse ano, das validações dos novos campos, né, de IBS e CBS e dos novos layouts, né? Os novos layouts não tem só IBS e CBS, tá, gente? Tem muitos dados ali e o fisco já valida esses dados também, né? Esses dados novos aí de layout dos documentos fiscais. Tá? Então, a partir de agora, a gente tem essa pressão maior sobre os cadastros no RP, principalmente em determinação de imposto. Claro que é 0,1 e 0,9, né, nesse momento, mas a gente sabe que os próximos, né, as próximas alterações aí de alíquota, principalmente, vão ser bem fortes ali, né, o impacto para o time, porque, primeiro, ano que vem a gente já tem que atualizar esses impostos para a CBS, né, tira PiscoFins, entra a CBS, e lá na frente a gente vai ter IBS municipal, IBS estadual, e aí aperta bem mais, porque a gente tem uma transição, né, de 4 anos, 29, 30, 31 e 32 de IBS, que vai ser bem moroso ali, principalmente para o time de cadastro, tá? Mas a gente traz, claro, uma solução para isso. No slide seguinte eu já falo. Então, basicamente, né, a gente viveu essa primeira onda de impacto nos documentos fiscais, né, ajustes aí dos novos layouts e as penalidades elas já começam agora a partir de agosto, tá? Então, muito cuidado, contribuintes, com essa gestão de dados dos documentos fiscais, né, com esses dados que vocês estão transmitindo para o fisco, porque as penalidades já começam agora em agosto, ok? E vamos para a segunda onda, né? É uma onda que a gente já está nela, apesar de estar 2027. 2027 que a gente traz aqui é porque é a virada oficial, né? Mas a gente tem que ter todo o terreno preparado, todo o sistema preparado, o time preparado para atuar desde esse ano, né? 2026 é ano de teste.
Então, ele tem que ser utilizado para teste, né? E aí eu trago sempre as provocações. O que que o time hoje, né, de techs já trata de forma operacional de CBS, além da emissão dos documentos, tá? Vocês já têm algo que vocês operam hoje para a CBS, para apuração assistida? Então, é essa provocação que a gente traz, tá? Porque realmente 2026 é o ano de teste. A gente tem que aproveitar esse ano. Maio já está acabando, gente, tá? Tem mais um semestre aí pela frente. E claro, né, dezembro praticamente ali um mês super corrido, não tem que deixar nada para o final do ano, porque se isso for passando, chegar em dezembro, aí acabou Natal, né, gente? Acabou Natal e Ano Novo, a gente vai passar o final do ano aqui trabalhando. E foi o que aconteceu nessa primeira onda também para muitos contribuintes, né? Acabaram não se adaptando, tiveram que passar o final do ano ali debruçados ali nesses novos layouts, né, de documentos. Então, para a CBS, eu até trago mais para frente aqui um cronograma, tá? Para ajudar vocês no mapeamento, entender, né, qual é o momento, que é o que a gente está trazendo aqui hoje, né? Principalmente trazer vocês para esse momento. É o momento de escolha, de definição, e não temos muito tempo para fazer essa definição, tá? Existem implementações a ser feitas, o time precisa ser treinado e o time precisa operar ainda esse ano, tá? Eu trago sim aqui já já para vocês esse cronograma. Então, essa onda de CBS, o que que ela traz de impacto principal? A nova lógica da apuração. Tá? Então, essa nova lógica de apuração já entra agora em 26, em 27, desculpa. A gente já tem os ambientes esse ano liberados, né? Então, o ambiente de CBS já está ali liberado pelo fisco, por mais que ele não tenha todos os dados ainda, né? Então, o próprio sistema ele está evoluindo também e está certo porque esse é o ano de teste, né? Então, basicamente, a gente tem a ferramenta do fisco evoluindo também, né? Os próprios reportes de estados e municípios acontecendo e tendo suas evoluções durante o ano. Então, o CBS entrando aí de forma integral em janeiro, extinção de PIS/COFINS, FD Contribuições também vai acabar, e a gente já tem o foco nessa apuração em tempo real, né? Entender a nova dinâmica, a gente vai ter ali todo dia uma conciliação, vamos fazer a cada 2 dias, como que o time vai se organizar para tratar de CBS, né? A gente já tem informações oficiais também ali, né, de que a apuração ela pode ser feita até o dia 15 do mês subsequente à competência, né? Então a gente está em maio, a apuração de CBS seria até dia 15 de junho, e o recolhimento no último dia do mês subsequente, né? Então, dia 30 de junho ali, depende se tiver feriado, enfim. Então, basicamente, né, a gente tem o último dia do mês subsequente como recolhimento e apuração até o dia 15. Então, essa nova lógica, né, já opera a partir de janeiro e é o que a gente vai mensurar aqui através das soluções para vocês, tá? O que a gente vai trabalhar já a partir desse ano, que Thomson já traz como novidade, né, de apuração, conciliação e contabilização. E claro, a terceira onda de BS que começa ali em 29, então já uma onda que está um pouco mais para frente, porém a lógica aqui da CBS vai se manter tendo, claro, ali as especificidades de IBS, né? Como eu falei, IBS municipal, IBS estadual, né? A gente sabe de pilotos ali também que as agendas com fisco, elas têm sido desafiadoras, né? Mas é um momento ainda bem embrionário, vamos dizer assim, né? Apesar do comitê ter sido formado ano passado, no final do ano passado, mas é algo que está evoluindo também e que tem um tempo a mais que CBS, né? CBS já é ano que vem e IBS ainda tem mais alguns anos ali para entrar em vigor. E claro, uma frente transversal também de impactos, né? Onde a gente já trabalha desde ali do começo da reforma praticamente, olhando para preço, margem, competitividade, fluxo de caixa, enfim, né? Impactos que a gente já sabe que vão acontecer. E a gente traz aqui principais aplicações de reforma, tá? A Thomson ela tem diversas soluções, seja em comércio exterior, legal, tax, mas para a reforma tributária, né, dentro da área de tax, o que que a gente traz como principais soluções para a reforma tributária, tá? Então, já deixando claro, aqui a gente está falando de módulos, tá? Eles são independentes e cada módulo ele tem um papel aqui, né, que a gente considera pilar de reforma tributária. Então, aqui ilustrando, né, um cenário macro, aqui na esquerda o ambiente de vocês, na direita aqui
né, as soluções fiscais e como elas interagem aqui com o RP e com o fisco. Então, a primeira solução que aparece é a solução de motor de cálculo. E eu trago aqui, o motor de cálculo, ele sempre teve uma relevância muito importante na operação, mas para a reforma tributária ele ganha uma evidência muito maior. Por quê? A gente sabe que o dado ele tem que ser confiável, parte disso, né? A gente já falou essa questão da confiança no dado, enfim. Então, o motor de cálculo Thomson Reuters, ele traz também um conteúdo Thomson Reuters. A gente tem um time dedicado, um time de especialistas em legislação, que acorda cedinho, faz a leitura do Diário Oficial e embarca já esse conteúdo de legislação nas soluções da Thomson, tá? Então, o conteúdo Thomson Reuters é, é tratado por um time de especialistas em legislação, tá? Esse já é o primeiro ponto, já traz a confiabilidade no dado. Segundo ponto que eu gosto de trazer aqui, né, que com reforma tem uma evidência muito grande. Aí vamos pegar um exemplo. Minha empresa aqui ela tem 100 NCMs. O que eu vou fazer em 2027? Vou mexer nesses NCMs, na regra de cálculo deles, né, tirar o PIS/COFINS e colocar CBS para os 100 NCMs. O que vai acontecer em 29? Aí já começa uma transição mais agressiva, né, do cenário do ponto de vista operacional. Eu vou ter que, ano a ano, atualizar esses NCMs de novo, né? Todos os anos, 29, 30, 31, 32. Então, a gente está falando de 5 anos aqui, né? 27, pula para 29, 30, 31, 32. 5 anos que a gente vai viver alterações operacionais na matriz de cálculo, tá? Então, você vai ter que atualizar tanto o conteúdo quanto a própria regra também, tá? E a gente sabe que muitas vezes, dependendo do RP, uma alteração legal, ela acaba virando um projeto, né? Então, o motor de cálculo em nuvem, né, na Thomson Reuters, ela tem esse viés, né, de trazer essa facilidade de automatizar esse processo para vocês e que é um processo que na reforma tributária vai exigir muito do time, tá? Então, essas atualizações acontecendo, né, se vocês têm esse motor dentro do RP, você tem que atualizar isso manualmente, né, essa regra de cálculo. E o motor de cálculo em nuvem, como eu falei, conteúdo Thomson Reuters, atualização feita pela Thomson Reuters. Então, a gente está automatizando esse processo para você estar no motor de cálculo. Ok? Bom, determinado o imposto da operação, né? Então, sei que eu estou vendendo, sei que eu estou comprando, estou determinando o imposto das operações. A gente tem a parte das mensagerias, né? Então, tanto a saída dos documentos fiscais quanto a entrada, né? Então, a saída ali, o meu faturamento, a entrada, minhas compras, né? E tomada de serviço. Então, falando da saída primeiro, né? Super importante porque é quem vai consolidar os dados da operação para apuração assistida. Então, é o que você está entregando para o fisco da sua operação. Basicamente, é uma obrigação acessória, né? É uma obrigação você emitir o documento fiscal e é ela que vai refletir a sua apuração. Então, cada documento ele tem uma importância muito maior a partir de agora, tá? É super importante que esse documento, né, ele esteja com os dados ali bem assertivos, como eu falei, para evitar o retrabalho futuro, tá? Mas é um ponto super crítico, né? Porque é o que mexe no faturamento. Então, olhando para o ponto de vista de negócio, se eu tenho qualquer trava na emissão de documento fiscal, eu paro o meu faturamento. Tá? Então, super importante trabalhar a mensageria. A Thomson Reuters tem uma mensageria muito robusta também, né? Assim como o motor, assim como a solução fiscal, é, que atende ali, seja grandes volumes, né? Enfim, mas que traz principalmente esse viés, né, de fazer uma emissão assertiva dos documentos, né, a gente traz as validações também das informações que a gente precisa para emitir o documento e, né, faz essa ponte ali entre o seu faturamento e o fisco, fazendo essa mensageria realmente ali efetivando a emissão do documento fiscal. E o contrário também, né? Então, a questão da entrada de documentos fiscais. Então, a gente tem também solução ali muito forte para a reforma tributária de mensageria para entradas dos documentos fiscais. A lógica de reforma mudando, né? Como que funciona? Então, a gente tem a provisão do crédito ali basicamente integral do imposto por documento fiscal e o crédito ele ganha também um protagonismo maior. Por quê? Para eu tomar um crédito da operação, eu preciso ter esse documento escriturado no RP. Então, a mensageria ela é super importante aqui, né? A mensageria de entrada.
Por quê? Porque ela que captura os documentos ali nas prefeituras, na Cefaz, traz esses documentos para a solução, faz as validações, cruza com a PO, tem etapas logísticas também para a geração do estoque, enfim, faz todo o tratamento do documento fiscal para que ele seja escriturado de forma automática, né? Então, o cenário de reforma, ele basicamente ele obriga os contribuintes a terem essas automações para a entrada de documento, porque se eu não automatizo essa entrada, eu vou perder nota. Se eu perco nota, eu perco crédito. Eu deixo de tomar o crédito quando eu deveria, né? Por mais que eu encontre essa nota lá na frente e me aproprie desse crédito, quanto tempo esse dinheiro ficou parado? Que eu podia estar fazendo com ele? O que eu podia estar aplicando ali no negócio? Tá? Então, basicamente, é um cenário que a gente precisa ter, né? A gente fala que é até requisito para a reforma ter essa mensageria também, automatizando os documentos de entrada, tá, da companhia, para que nenhuma nota se perca, para que nenhum crédito se perca. A gestão de créditos também é protagonista na reforma tributária. E claro, a gente chega aqui na solução fiscal. Então, aplicações de apuração, declaração, relatórios e dados fiscais. E também, trazendo como parte de oferta para a reforma tributária, a gente traz as ferramentas que eu falei aqui, né? Então, tanto ferramenta de conciliação como contabilização e também uma parte de analytics, né? Super importante porque a reforma, ela tira a gente desse cenário mais operacional, de construção de bloco de operação, de apuração, um cenário mais de gestão, né? Gestão de crédito, gestão de documentos. Para isso, eu preciso ter um analytics muito próximo aí da operação de tax, tá? Então, a gente traz também essa vertente na nossa nova oferta de reforma tributária, tá? Então, apuração, declaração, relatórios e os dados, né? Vocês têm ali como atualização legal. E eu já vou, inclusive, navegar neles, tá? Então, transmitindo aqui minha tela, a parte de apuração, tá? Então, apuração. Basicamente, a gente, como eu falei, né, traz as informações do RP para constituir o cenário de contribuinte e também traz o cenário de fisco, tá? O que que tem na sua apuração assistida? O que que o fisco está trazendo de saldo para você? Qual que é o total de débito, o total de crédito? Então, a gente traz as duas visões justamente para, primeiro, ter essa métrica de apuração, segundo, a métrica de crítica, né? Então, a gente sabe, batendo o olho aqui, ó, por exemplo, o débito está batendo. Então, opa, já tem um dado confiável aqui. O crédito já não está batendo, né? Por que que o crédito ele vai ter muito mais dificuldade de bater, né? Porque os contribuintes vão ter mais dificuldade. Porque o débito ele é gestão interna. Então o próprio contribuinte ele faz a gestão do débito dele. Já o crédito envolve os fornecedores. Então o fornecedor às vezes não destacou o valor, fez algo errado, ou eu mesmo escriturei de forma errada, o que pode dar diferença de crédito. Então a questão do crédito ela envolve, né, mais, ela tem mais variáveis do que o débito, onde a gestão é interna, a gente tem essa gestão direta, né? Emitir a nota, constituir o débito, vou apurar depois e pagar esse débito. O crédito não, ele já tem mais variáveis, tá? Então, por isso, né, a gente fala que a conciliação de créditos ela vai ser super importante, tanto por ter mais variáveis, quanto também por ter um impacto ali direto no fluxo de caixa também, tá? Então, a apuração, ela traz para a gente os totais, né? Primeiro, dos valores, né? O saldo do período, a gente está filtrando aqui, né? Um mês hipotético. E traz toda a relação de documentos. Então, posso entrar nos documentos, tá? Ele traz primeiro um relatório com os dados desses documentos. Posso filtrar por estabelecimento, que é super importante também, ter a visão, né, de estabelecimento. Ele traz ali algumas informações, né? Então, o próprio número do documento, o tipo, o CNPJ, enfim, a gente consegue colocar e tirar alguns dados dessas colunas também, tá? Valores dos impostos e, claro, o saldo, né? Se tiver algum saldo a pagar. O que é importante? Eu posso entrar também no detalhe do documento, né? Então, tenho aqui a própria apuração, né? O registro desse documento fiscal com os principais dados, chave da nota, né? Como eu falei aqui, os CNPJs, enfim, tá? De onde vem, para onde vai a operação e os dados do débito, né? Estou olhando para um débito agora. Então, o débito é justamente isso, eu verificar se esse débito está extinto ou se ele está ativo, né? Então, eu vou acompanhar esse meu débito, né? É o meu faturamento, eu tenho uma gestão muito maior sobre ele. Sendo extinto esse débito, vocês sempre vão conseguir consultar também, né? Qual foi a forma de extinção dele. Então, se foi por compensação,
né? Você pode compensar PIS/COFINS, CBS básico presumido, ou se foi uma outra forma de recolhimento, né? Pagamento pelo contribuinte, split, o RAD, que entrou aí em evidência esses dias também, né? Que tiveram algumas publicações, né? O recolhimento pelo adquirente e o pagamento pelo responsável. Então, né, a gente traz os dados ali até o detalhe. Ah, mas eu quero entrar no item da nota. Não tem problema, você consegue, você tem um link aqui, né, para administração dessa nota que a gente tem ali no Data Warehouse, né, já no Tex One, e ali você consegue ver, claro, todos os detalhes da nota, né, desde o item da mercadoria até as informações complementares, né, informações dos impostos, formas de pagamento, por exemplo, né. Então ali você já tem todo o detalhe do documento também, como já tem hoje no Tex One, tá? Voltando aqui, eu falei do débito, né? Gosto de trazer também a parte do crédito, mais para evidenciar, mas é basicamente o mesmo sentido, né? Porém, aqui são documentos que me geram crédito, ou seja, documentos que eu sou o tomador, né? Ou do serviço ou comprador da mercadoria. Então, esses documentos, né? Eles já me trazem créditos apropriados do período, redutores de crédito e demais créditos também é uma estrutura que o próprio fisco disponibiliza, tá? E aqui eu também posso entrar nos documentos, tenho as mesmas informações, né? No relatório, esse relatório pode ser exportado em Excel, tá? É importante falar também. E eu visualizo os detalhes do documento. Nesse caso, é um documento de crédito. Ele me traz os dados do crédito e me diz que este aqui já está apropriado, tá? Então, R$ 800 já está apropriado, ok? E ele me fala até que esse aqui foi um RAD, ó, recolhimento pelo adquirente, tá? Super interessante também. Inclusive, ele me traz, se tiver documento de arrecadação vinculado, ele me traz ali qual foi esse documento e o código desse documento de arrecadação. Tá? Ok? Então, a apuração ela traz todo esse ferramental para que a gente consiga operar, né? Fechar o saldo ali do período. Então, alguns relatórios importantes também que a gente traz, né? Créditos não apropriados. Então, lembra que eu falei que quando a gente toma um serviço que gera crédito ou compra uma mercadoria que gera crédito, a gente fica com o valor lá pendente em IBS, CBS a recuperar? Não a recuperar, perdão, a apropriar, né? Sendo mais direto. Então, basicamente, a gente traz um relatório aqui também de créditos não apropriados, ou seja, informações que eu tenho direito a crédito, porém que não foram apropriados ainda, ou porque não foram recolhidos, ou porque a operação ainda não aconteceu, tá? Então não foi recolhido ali de nenhuma forma esse crédito, mas eu sei que eu tenho ele a apropriar. Então a gente traz o relatório também com os documentos que fazem a composição desse saldo. Tá? Então a gente traz também aqui saldos atualizados, né, do período, eventos posteriores à conclusão, tá? Dos dois cenários, contribuinte e fisco, pagamentos utilizados, então todos os recolhimentos ali que dizem respeito ao meu CNPJ, né? Então os documentos de arrecadação, como eu falei, né? Então se foi contribuinte, adquirente, responsável, a gente também traz aqui na ferramenta informações que vêm sempre do fisco, tá? Super importante ressaltar. Então basicamente aqui, né, a nossa nova rotina de apuração, tá? Então, fechamento dos valores, fechou o valor, eu posso gerar um DARF, ou eu posso solicitar também aqui a intenção de ressarcimento, tá? Depende, claro, se está credor ou devedor. A gente traz também a tela de conciliação, deixa eu só atualizar aqui. Então, a conciliação, né, que como eu disse, faz parte da nova oferta da Thomson, ela traz esses valores, né, do fisco e do contribuinte para uma conciliação massiva. Então, a gente já tem os dois valores, né, origem do RP e origem do fisco, os dois no Tex One, a gente vai cruzar agora de forma sistêmica por IA, tá? Então, a gente embarcou uma IA, basicamente a gente conversa com ela aqui, então, período de competência, né, é um cenário pronto que eu já tenho, quero iniciar sim a sessão de conciliação, vamos confirmar os parâmetros e criar, né? E aí ele já começa a cruzar os dados, fazendo as iterações, né? Iteração basicamente ali, a validação dos dados entre as bases. Então, busca no cenário de fisco, busca no cenário de contribuinte, cruza e valida essas informações. Aqui eu já consigo ver o que foi processado,
tá? Então ele me diz que gerou 4 pendências, e essas pendências vão alimentar o meu painel de inconsistências, tá? Então é aqui que a gente vai ver o que tem de documento presente somente na base do contribuinte e o que tem presente somente na base do fisco. Então a gente traz algumas diferenças, né? Primeiro, a diferença transacional, a diferença de documentos, e depois a diferença de valores, tá? Então, débitos e créditos e documentos. E claro, né, a gente consegue entrar e avaliar quais são esses documentos. Aqui está me dizendo que tem documento que está só na base do contribuinte e que está só na base do fisco. Entrando no relatório, ele já me traz, né, claro, todos os dados da operação, né, número de documentos, CNPJ, tipo de documento, enfim. E aqui nessa primeira linha, né, nesse primeiro documento, ele já fala, ó, no seu cenário contribuinte não tem esse documento, está zerado. E no cenário de fisco tem, R$ 5. Ou seja, eu tenho essa diferença. Ah, o documento está na base do fisco, não está no meu RP. Então, vamos analisar. O que acontece? Será que esse documento ele está realmente no momento de ser escriturado? Ou a mercadoria nem chegou na minha fábrica? Né? Eu estou aguardando o recebimento da mercadoria. Ou eu tenho alguma pendência, ou eu nem recebi essa nota ainda. Tá? Então, aqui a gente já vai ter uma atuação do time. Né? Ou compras. Você fez essa compra aqui, desse CNPJ, nesse valor, se fez, por que que o documento não foi passado ainda para o fiscal, não foi escriturado, o que que aconteceu, vamos entender, tá? E o contrário também. Então, ó, tem uma nota aqui, que eu tenho um cenário que está R$ 8 no contribuinte, né? Ou seja, veio do RP, e o cenário de fisco está zerado. Então, é aquele exemplo que eu dei, né? O que que aconteceu? Será que eu escriturei errado essa nota? Será que ela deveria mesmo estar lá no meu RP? Será que eu digitei algum número errado só? Então, tem algumas variáveis aí também para a gente olhar. Eu acho que é um red flag maior quando a nota está só no RP e não está no fisco, tá? Mas de toda forma, a gente vai tratar esses documentos, né? Então, o time ele vai tratar as diferenças que vêm acontecer ali na apuração assistida, né? Então, basicamente, a ferramenta já trouxe, já evidenciou quais são essas diferenças aqui, né? Através da IA, tá? Diferenças de valores, né? Então, a gente pode entrar também aqui a nível de valor, né? Então já traz o campo de CBS, IBS ou imposto seletivo, os valores, né? No caso aqui eu tenho R$ 7 contribuinte e 5 no fisco, R$ 2 de diferença, então vamos investigar o que aconteceu com esse documento, tá? Então basicamente vocês também conseguem entrar no documento aqui, tá? Para pegar mais detalhes, mas, né, você já sabe qual é o documento, já sabe que tem uma atitude para tomar a partir daquele documento, ok? A gente consegue abrir os valores aqui também, né, de detalhes de inconsistência, né, inconsistência do débito, do crédito, o que, que eu tenho de valor para cada imposto. E embaixo as sessões de conciliação, né? A gente pode ter várias sessões acontecendo em paralelo. Ah, então eu fiz aqui os 15 primeiros dias do mês, ok, estou indo atrás dos documentos e aí eu quero rodar de novo esses 15 dias. Você pode rodar a conciliação de novo. Eu quero deixar um período maior conciliando ao mesmo tempo que eu concilio só o dia. Pode também, né? Então aqui embaixo você tem o controle das sessões de conciliação. O que que é legal, tá? A gente traz também perfis de conciliação. Como assim perfis? Você pode criar um perfil que concilie só pela chave da nota. Se ele não achar a chave da nota, ele gera pendência. Ah, mas além da chave da nota, eu quero conciliar também por algumas informações, né? Então, eu quero juntar data, CNPJ, valor, item, tá? De serviço, por exemplo. Então, você pode juntar informações para conciliar por essas informações também, tá? Então, os perfis, claro, eles são entregues ali já de forma padrão, vocês já conseguem, né, trabalhar, mas você pode tirar ou aumentar camadas de conciliação desses perfis, tá? Você pode ter diversos perfis também ali de conciliação. Joia? Então traz uma liberdade maior para essa conciliação também, né? Lembrando, é a conciliação que vai te gerar as pendências para trabalhar nesse cenário novo. Passando das conciliações, a gente tem as contabilizações, né? Então lembra que eu falei ali que a gente traz essas informações do fisco, né? Seja extinção de débito, apropriação de créditos, estorno de crédito. Então a gente traz também essas informações do fisco e gera para vocês ali, né?
fazerem a integração direto na contabilidade. Então, aqui, por exemplo, eu tenho diversos valores, né, que a gente recebeu do fisco, tenho débitos e créditos. A gente consegue configurar, tá, cada tipo de valor que é recebido. Então, eu recebi um crédito de IBS, eu posso parametrizar uma conta contábil específica. Não é débito de IBS, posso contabilizar outra, posso parametrizar outra conta contábil, né? Inclusive centro de custo, enfim. Quiser colocar código da operação, a gente traz alguns parâmetros que podem ser realizados, tá? Para a gente configurar aqui, tá? Então, eu tenho diversas configurações, né, para diversos cenários. Posso mexer nessas configurações, né, editar, ativar, inativar, enfim, tá? E, claro, gerar as contabilizações, né? Então, basicamente, vou selecionar os valores que eu recebi e vou contabilizar tudo. Tá? Feita a contabilização, ele atualiza o status, né? Então ele já me diz que todos esses valores que foram recebidos estão contabilizados, tá? Super importante, como que funciona essa comunicação, tá? Então a gente libera aqui estruturado via API, tá? A gente tem um endpoint, vocês vão consumir a nossa API e integrar no RP ali como for necessário, né? Por que que a gente entregou via API? Justamente para trazer essa liberdade. Então tem cliente que tem SAP, tem cliente que tem Oracle, tem cliente que contabiliza em outro sistema. Então, consumindo da API, você pode destinar ali, né, para o lugar que fizer mais sentido para o negócio, né, para onde vocês fazem ali o tratamento contábil diretamente. Além, claro, da API, vocês podem exportar em Excel, tá? Então, minimamente, se você precisar de um Excel, você pode exportar esses dados também, ok? E aí, para finalizar, antes das perguntas, eu quero trazer um cronograma do porquê a reforma tributária é um assunto de agora, tá? E quando eu falo agora, eu não estou falando desse ano, eu estou falando desse mês e no máximo do próximo, né? Claro que tem a transição inteira, mas eu digo assim, por que que a definição ela é agora? Então, como eu falei, a Thomson está trazendo essas novidades, né? Tem as atualizações legais, tem o pacote de reforma tributária também, que é uma contratação à parte. Então, né, a gente tem um cronograma. Então, basicamente, colocando essa liberdade para vocês ali de análise de mercado até maio, definição de contratação até junho, como que isso impacta, né? Então, se eu contratar em junho, como que isso vai seguir até o final do ano? A gente tem uma média de 4 meses para implementação. Então, a gente coloca aqui junho, julho, implementação técnica, agosto e setembro, testes integrados e homologação, tá? É uma média. Então pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, tudo depende do cenário, né, que vocês tiverem. Então, feito esses testes, né, homologando ali a solução, né, do cenário de vocês, né, com as integrações, com os RPs, enfim, até setembro, a gente tem outubro, novembro e dezembro para o time fiscal fazer, né, ali os treinamentos, começar a utilizar a ferramenta, né, e começar já essa nova rotina ainda esse ano. Por quê? Ano que vem, como eu falei, é oficial. Ano que vem não é teste, tá? O teste tem que ser esse ano. Então é isso que a gente está, né, proporcionando aqui, justamente com esse cronograma, né? Então, fazendo as contratações ali até junho, a gente já começa as implementações, né, para trabalhar essa entrega para vocês ali até outubro, né? A gente sabe que basicamente dezembro é um mês que já tem muita demanda, né? Então, fechamento anual, feriados, enfim, né? Então, basicamente 2 meses ali, outubro e novembro, para treinar o time para a reforma tributária. Já não é muito tempo, tá? Então eu trago aqui essa urgência para esse mapeamento, tá? Principalmente dos times ali que vão atuar diretamente com a reforma, de já atuar esse ano, né? De já ter a ferramenta esse ano, para que em janeiro, né, a gente evite ali qualquer tipo de problema, né? Qualquer tipo de adequação, para que as adequações sejam feitas todas esse ano, ok? Assim iniciando a apuração assistida de CBS de forma muito mais assertiva. Joia? Eu deixo agora aberto para perguntas, tá? Não sei, João, se a gente tem pergunta, como Tem que sim, José. tá? Tá excelente, tá? Muito obrigado aí pela apresentação e por todo o conteúdo que você compartilhou. Antes de entrar aqui nas dúvidas, pessoal, para a gente concluir o evento, eu gostaria apenas de reforçar com vocês, né, a capacidade, a expertise da equipe de consultores aqui da Atli
para apoiá-los nos processos de implementação vinculados aí ao Tax One, né? Nós temos sido engajados de uma forma bem estratégica junto à Thomson nesses projetos de reforma tributária, que eles se iniciam pelas interfaces com os RPs, mas que evoluem ao longo do ano, como o José comentou, para que a gente implemente essas atualizações que aqui foram apresentadas. Tá? Então, contem conosco aí para endereçar esse tema, seja ainda numa visão de cronograma, investimento, para quem ainda não o fez, ou para realmente já iniciar aí a etapa de planejamento e de implementação. Tá? Vamos para as dúvidas aqui agora. A primeira que eu tenho aqui, José, é da Jaqueline. Ela questiona se os ajustes na apuração eu faço até dia 15 do mês subsequente ou somente no mês corrente. Legal, ótimo. Lembrando que assim, né, os ajustes você vai ter ali a questão dos eventos, né? Então você pode ter eventos daquele documento fiscal, né, acontecendo ali depois da própria emissão. Então, assim, tudo depende do ferramental também do fisco, né? A gente não tem ainda esse ferramental pronto. A gente tem, claro, todos os layouts, né? Então, o próprio DFE da Thomson Reuters já tem um layout para receber esses eventos, mas a gente ainda tem algumas definições do fisco. Mesmo assim, né, a gente entende como data para fechar a apuração dia 15 e os possíveis ajustes também até o dia 15, tá? Tudo depende do tipo de ajuste também, né? Se é uma nota de crédito, uma nota de débito, se é só um evento, né? Então, se é só um evento, eu consigo atualizar essa informação da operação, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. O pagamento é para daqui 90 dias. E a nota estava com data de entrega no mesmo mês. Se eu mudar a data de entrega para o mês seguinte, isso vai refletir já na apuração, né? Mesmo que eu faça ela nesses 15 dias subsequentes ali à competência. Tá? Então, são diversos cenários que podem acontecer. Já se for uma nota de débito, uma nota de crédito, o cenário muda, né? Então, a gente tem a questão da competência da própria nota de ajuste, mas basicamente a gente vai, né, trabalhar junto isso ali, né, no começo da apuração, entender essa nova dinâmica, mas esses 15 dias eles dependem, claro, do tipo de ajuste que deve ser feito. Perfeito. Bom, o Márcio aqui questiona: o módulo motor de cálculo será compatível com o SAP ECC, com suporte Rimini Street, isso é, durante toda a transição? Sim, tá? Como que funciona aqui a lógica do IDT, né, que é o nosso motor de cálculo, Text Determination. Ele já é compatível, claro, com SAP ECC, HANA, diversas versões, enfim, mas o que que a gente diz, né? Se você tem o XML completo ali dentro do SAP, você consegue fazer uma chamada para o motor de cálculo. Na verdade, o motor de cálculo, tem até uma expressão que eu ouvi, né? Que eu achei interessante. O motor de cálculo ele é cego. Ele não olha de onde vem a informação. Então, você pode mandar um XML do seu RP ou do seu ponto de venda, por exemplo. Mandou o XML, né? Com os dados da operação, o motor ele vai ler aquela operação, né? Então é uma caneta, está saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, tem o código de situação tributária X. Então a gente já lê essas informações, determina o valor do imposto e devolve esse XML já preenchido com esses impostos determinados, tá? Então mesmo que você tenha customizações, basicamente se você tem a construção do XML acontecendo, você já tem o parâmetro essencial, né, que o motor de cálculo precisa, que é o próprio XML, tá? Mas independente se é HANA, ECC, se tem customização, a gente sempre faz a avaliação, tá? Mas basicamente seu XML ele é gerado de alguma forma, né? A nossa missão aqui é substituir, né, as operações que você tem internamente. Então eu entendo que sim, esse cenário ele é aceitável sim. Tá? Ok. Temos aqui agora a Sandra Bernardes. A ferramenta de conciliação pode ser customizada para realizar a contabilização automática dentro do RP? Existe essa possibilidade? Tá. Só vou separar um pouquinho as funcionalidades, tá? A conciliação, ela vai chancelar aquele documento, basicamente falar, ó, esse documento ele está certo com o que está no fisco, com o que está aqui no RP, e gerar as diferenças para que você trate, né? Se você quiser tratar essas diferenças, a forma ideal, vamos dizer assim, é tratar a origem. Então, se o fornecedor emitiu um dado errado,
ô fornecedor, você tem que ajustar aí sua nota. Você tem que fazer, se gerar uma nota de débito, uma nota de crédito, você tem que ajustar na origem, tá? Ajustou na origem, você vai ajustar a sua escrituração. Ajustou o seu faturamento também, você vai ajustar na origem, você vai gerar um evento, você vai gerar uma nota de débito ou crédito, isso vai refletir na apuração assistida, consequentemente também na conciliação. As contabilizações, né, como que elas vão funcionar, né? Eu mostrei ali um botão para a gente clicar, enfim, para evidenciar, mas a gente, né, tá enxergando também essa questão de gerar de forma automática, tá? Porém, claro, tudo que tiver parâmetro, tá? Então, tudo que tem parâmetro ali já definido, né? A gente trabalhar uma forma de já fazer o consumo direto da API, depende também dos middlewares, né? Como que você vai consumir, enfim. Mas a disponibilização dessas contabilizações, sim, a gente está trabalhando essa questão também, tá? Ok. Rafaela Costa, o relatório das notas fiscais não está claro. Será uma plataforma à parte integrado ao TextOne? A- eu entendo, né, que esse relatório das notas fiscais que você está trazendo são da apuração. A apuração, ela já é a atualização legal do Tax One, tá? Então, ela não tem custo, tá? O que tem custo adicional? Conciliação, contabilização e a ferramenta de insights também, né? Que é uma ferramenta de BI que traz essas informações além da apuração assistida, né? Então, por exemplo, se eu quiser informação de item da nota, eu tenho, né, um BI gerado ali pronto para vocês já fazerem a navegação desde o valor macro dos documentos ou daquele estabelecimento, daquela empresa, até o detalhe de item de nota. Tá? Então a gente traz a ferramenta de insights também com esse poder de gerar esse drill down. No TextOne, né, como eu falei, apuração, a gente vai ter todo o detalhe da nota, também poder entrar ali no drill down também, nota a nota, tá? Então a gente tem tanto os relatórios no TextOne quanto também no Insights, tá? Então, só deixando claro, apuração é atualização legal, aquela tela que eu mostrei com dashboard, né, de total de débito, total de crédito, contribuinte e fisco, né, que eu entrei nas notas, isso é atualização legal. E o complemento de reforma aqui, né, que a gente traz, né, eu gosto de falar que aqui a gente já vai além do regulatório, a gente traz a governança, principalmente para os créditos, né, que são muito importantes, mas a governança fiscal e também, né, a confiabilidade dos dados, uma segurança muito maior para a operação, tá? Então, contabilização, conciliação e insights são esse pacote extra da Thomson, né, essa oferta nova, que a gente já orienta vocês, né, a tratar já com o gerente de contas que atende vocês aqui na Thomson, né, ou se vocês são atendidos pela Active, enfim, procurar aqui a gente para que a gente possa aprofundar, claro, o cenário de cada um, né, e seguir também os próximos passos. Legal, José. A Mari Santos tem uma dúvida similar, mas ela coloca aqui também a questão do DFE, né? O Uhum. DFE irá alimentar o TextOne ou é um módulo separado, que é alimentado pelo sistema da Receita para cálculo dos novos impostos? Tá, são separados, tá? A interação que as soluções da Thomson vão ter, ela é sempre com o RP, né? Então, existem sim algumas interações ali DFE pro TextOne, tá? Mas é algo que já existe hoje e que não é obrigatório para o cenário de reforma. Então, se eu tenho um DFE, meu DFE vai ser minha mensageria da informação que vem do RP para o fisco, tá? Isso não muda. O TextOne, ele sempre, a gente tem aqui, né, uma premissa que, claro, né, é o mais indicado, mas de trazer a informação sempre do RP, porque o RP é onde você faz a sua gestão das informações, né? Mas, claro, existem outras formas de integração também desse dado, né? Eu posso trazer ou do DFE, ou posso fazer a carga de XML, né? Posso ter alguma integração direta do XML através do BI, mas a gente sempre deixa claro, né? A integração mais assertiva, nesse cenário, mais indicada, vamos dizer assim, ela é no seu RP, porque lá você já fez a tratativa que você precisaria fazer naquele XML, né? Até a própria data de integração, data de escrituração do documento, enfim, né? Então é a fonte mais assertiva, vamos dizer assim, o próprio RP, né? Então, basicamente, a gente trabalha sempre com o RP. Ok? Só mais algumas aqui, José. O exemplo que você mencionou no início da reunião sobre data de entrega errada, um evento para cada item. A ferramenta faz esses eventos de forma automática? É a Juliana dos Reis. Ótima pergunta, Juliana. É o seguinte, né? Todo ajuste de faturamento
né, ele tem que ser feito na própria origem. Então, se você fatura pelo SAP, você gera os eventos pelo SAP, tá? Eu já sei que eles publicaram, né, algumas notas ali para esses ajustes, né? Será via nota writer, enfim, tá? Mas a gente não tem informação ainda de automação disso, né? Aí já vocês teriam que ver com os RPs de vocês, mas a Thomson, né, ela tá olhando sim para esse cenário, tá? Então, geralmente, como que a gente trabalha? A gente sempre complementa aquilo que às vezes não tem no RP. Então, não tendo essa possibilidade pelo RP, tá? A gente está olhando para esse cenário, tá? A solução de reforma é uma solução orgânica, então ela vai, né, trazendo novas features ali ao longo da transição também, né? A gente está olhando para esse cenário também para que a gente possa também apoiar, né? Dando os gatilhos, né? Quando eu falo gatilho é o quê? Ah, essa nota eu tenho que gerar aqui um ajuste. Então, dá o gatilho para essa nota, gerar o ajuste ali para a mensageria, ou para o próprio RP, enfim, seguir com o processo de ajuste, tá? É algo que a gente está discutindo internamente, ok? Mas que principalmente é uma responsabilidade da origem do faturamento, tá? Mas a gente está olhando para esse cenário também. Ok. Agora uma pergunta um pouco mais técnica do Luiz Silva. A integração via API para a contabilização estará disponível via conector SAP da Thomson? Mesmo integração da mensageria, por exemplo? Tá. A princípio, não, tá? A gente optou por deixar esse consumo livre. Então, a gente não condicionou esse consumo a um conector, tá? Então, basicamente, se você tem SAP, você vai consumir essa informação. Se tiver algum middleware ali para integrar essa informação no SAP, você pode usar ele, tá? Mas basicamente a gente libera a documentação da API e vocês fazem o consumo ali conforme for necessário. Ok. A Emily, quando a parte atualizada da apuração será disponibilizada? Perfeito, tá? Aqui tem dois pontos: o cenário de contribuinte e o cenário de fisco, tá? O cenário de contribuinte, o time está trabalhando nas liberações já para quem é cliente Tax One, tá? Então isso deve estar acontecendo aqui entre esse mês e o começo do próximo. A gente está evoluindo esse tema com as liberações de cenário de contribuinte. E o cenário de fisco, né? A gente tem a condição do próprio fisco liberar a informação, né? Então a gente está condicionado a essas liberações. De 5 APIs que o fisco tem para liberar, até agora eles liberaram só uma, tá? Que é a dos débitos, né? Que já foi trabalhada aqui pelo time e que a gente está aguardando as próximas 4, tá? A gente já tem toda a estrutura para receber essas informações. Então, o fisco liberando, a gente já atualiza também a parte de fisco aqui na solução. Tá, surgiram mais duas aqui, só para a gente finalizar, José. Bora Qualquer lá. coisa, depois a gente responde à parte, as demais. A Joana, sobre as penalidades que vão ocorrer a partir de agosto. Como vai funcionar isso? Como e por que vão ocorrer? Perfeito. No PLP 108, a gente já tem algumas penalidades ali previstas, tá? Por exemplo, não informação do imposto. Não, você emitiu a nota sem imposto. Então, ali já dá 100% de multa, tá? Sobre o valor devido do imposto. Erro no valor do imposto. Então, emitir com o valor errado. 75% de multa. Tá? Então, esses são só dois exemplos. Mas existem também, né, ali, é, outras validações que são feitas nos documentos que geram penalidades, mas as principais são essas ali, norteadas principalmente pelo PLP 108, tá? Ok? E a última aqui da Mari Santos, mais uma dúvida. Quem tem o DFE, os eventos serão feitos por ele. Terá custo adicional? Ótima pergunta também. A gente está trabalhando no DFE também a questão de ajuste, tá? A gente deve ter algum evento ou alguma liberação de informação aí nos próximos meses, mas sim, a gente está olhando para isso no DFE também, né? Como eu falei, a responsabilidade do ajuste, ela é de onde vem o faturamento. Então, é do RP, tá? Mas a gente está olhando também uma forma de tratar isso via o próprio DFE, tá? Ali, numa primeira onda, isso pelo menos de forma manual, tá? Documento a documento. Mas é algo que a gente está trabalhando sim e que a gente vai soltar novidades em breve. Ok, José. Bom, pessoal, dessa forma a gente encerra aqui o evento.
Em nome da ATV, eu reitero os meus agradecimentos ao José Vinícius e a todos vocês convidados pela participação. Tenham um ótimo dia e até a próxima. Bom dia, pessoal. Obrigado.